Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. E hoje a gente vai ter um pré-jogo, né? Um pré-jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Hoje tem Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. Jogo às 19 horas no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. Esse jogo válido pela terceira fase, né? Como eu falei, terceira fase que agora tem dois jogos, né? Tem um na casa do Botafogo, outro na Vila Belmiro, né? Vai ser na Vila Belmiro. E aí a gente vai trazer agora alguns números do Botafogo, né? O Botafogo ele teve uma campanha igual a do Santos praticamente, em pontuação é a mesma, né? Mas em números também é bem parecido com a do Santos, né? Com a diferença que a gente ganhou uma a menos, né? E a gente empatou uma a mais do que eles. Mas no geral são 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, né? As vitórias eu anotei aqui foram contra a Portuguesa, um time sem divisão, Guarani, que é da mesma divisão, Ferroviária sem divisão e São Bento sem divisão. Se a gente considerar que a gente não estava ganhando nem dos times sem divisão, eles estão melhores e foram melhores, tanto é que se classificaram, né? Mas também não está muito fácil pelo lado deles, né? Aí na Copa do Brasil, nas fases anteriores, eles pegaram o Parnaíba, que eles empataram em 0-0, e aí na primeira fase a gente tem aquela vantagem, né, do time visitante, né, do time mais bem ranqueado, então o Botafogo acabou passando, e aí na segunda fase o Botafogo pegou o São Raimundo de Roraima, né, e aí fez 3-1, um jogo que o São Raimundo teve um jogador expulso, foi mais tranquilo para o Botafogo fazer o resultado. Quando o Botafogo ele avançou, né, no Campeonato Paulista, foi para as quartas de final contra o Bragantino, perdeu do Bragantino de 2-0. Mas quando o Botafogo foi eliminado, né, ficou mais ou menos ao mesmo tempo, dá para dizer que o Santos, sem jogar. E aí o Botafogo, diferente do Santos, o Botafogo trouxe 7 jogadores novos para o elenco, né, o elenco do técnico Adilson Batista, sim, aquele que muito provavelmente não seria campeão com o Santos se continuasse em 2011, no ano do Tri. E para quem não lembra, ele era o treinador, né, foi o primeiro treinador aí da trajetória aí, né? Ele dirigiu contra o Tátira, se eu não me engano já era ele, aí depois veio o Marcelo Martelotti, depois assumiu o Município. Mas voltando ao Botafogo, ele recebeu 7 jogadores, né, o Adilson Batista, e aí ele deu uma encorpada no elenco, né? O elenco que já tem de nome mais famoso é o Osman, aquele jogador que já foi do Américas, já jogou na Chapecoense também, tá no Botafogo hoje. O Botafogo que fez 14 gols e tomou 17, né, no Campeonato Paulista. Aí na Copa do Brasil fez mais 3, tomou mais 1, né, no jogo do Parnaíba foi 0-0. Então, um time que fez 17 gols, né, 17 gols. Importante a gente citar também que se a gente passar de fase na Copa do Brasil, a gente ganha mais 3,3 milhões de reais, né? Então é de suma importância esportivamente, moralmente, financeiramente, porque o Santos passa de fase, né? O Santos precisa passar de fase, embora as perspectivas do jogo não sejam as melhores, tem que passar de fase para arrecadar um pouquinho mais, para ajudar em fluxo de caixa, fazer tudo que for necessário, né? O Santos que parece que está saindo notícias aí que vai acertar com o Luan Dias, meia do Água Santa, vai pagar 500 mil parcelado em 3 vezes. Esse é o nível, meus amigos. 500 mil parcelado em 3 vezes. Então acho que esse dinheiro vai entrar bem, né? Se o Santos passar, e o Santos tem que passar, né? Já fazer um bom jogo agora, porque na Vila a gente não vai ter a torcida, né? Aí depois a gente dá uma pincelada final aí no que o Botafogo fez com o preço dos ingressos. Mas a gente vai ressaltar também que a gente tem uma novidade importante até, né, para o jogo de hoje, que é a titularidade do Daniel Ruiz, né? Daniel Ruiz que vai ser titular, segundo o GE, né? Pegou a vaga do Ivonei. Eu acho uma decisão acertada, eu acho que tá valendo o teste para o Daniel Ruiz, né? Acho que ele só entrou em roubada, né? Eu não lembro dele ter entrado num jogo mais tranquilo, talvez contra a Portuguesa, né, que ele entrou, tava 4-0 já. Mas tirando esse jogo, só entrou em roubado, só entrou em fogueira. É um cara que tem potencial, né? Um jogador que tem potencial. Ele é convocado para a seleção colombiana, né? Já jogou na seleção colombiana, tem vários rótulos de novo Ramos Rodrigues. Então é importante que ele tenha além da sequência, né, uma chance de titular, né? Que ele possa, desde o começo, aí, mostrar, se entrosar, né,
com o Lucas Lima, com o Lucas Barbosa, que infelizmente vai jogar porque não tem outro, e o Marcos Leonardo, né? É importante que ele jogue, que ele comece um jogo jogando pra gente ver o potencial dele, né? Pra gente ver se ele realmente vai poder ajudar. As partidas dele, de fato, né, é um fato, foram tímidas até agora, né? Mas a gente sabe que tem a questão de adaptação, já saiu matérias até, né, falando da dificuldade do idioma dele, que eu já até citei aqui no canal também. Mas tem que ambientalizar ele o máximo possível, né? E dar as condições para ele mostrar futebol, né? Para ele poder se soltar mais, entregar mais pelo time, que até agora foram atuações tímidas, nem todas ruins, né? Vale ressaltar que nem todas foram ruins, mas pouco produtivas ou quase nada produtivas. Contra o Blooming já foi talvez a melhor partida, né? Ele entrou bem realmente, de fato. E a assistência do gol foi dele, né? Uma assistência que talvez até tenha ajudado a dar confiança tanto para ele quanto para o Odair de testar ele como titular, né? Então essa assistência pode ser que tenha motivado ele um pouco mais, né? Tenha animado ele mais, que ele esteja desempenhando mais, né? Nos treinamentos, já não esteja tão retraído, tão tímido. Tímido a gente fala nem pessoalmente, né? Apesar de também, mas é tímido tecnicamente, né? Aquele medo de arriscar, aquele medo de tentar uma jogada diferente. A gente espera que ele perca isso, com certeza, né? E comece a se soltar mais, a jogar mais, né? O time está precisando, né? O Odair Hellmann já assim, deixou claro que pretende povoar mais o meio de campo daqui para frente, né? Desde o Paulista para frente. E eu acho que o Daniel Ruiz ele vai ser muito importante, né? Ele vai ser muito importante. Se ele conseguir jogar o que ele sabe, ele vai ajudar bastante o meio campo do Santos com a criação. Ele também tem aquele drible curto, né? Que o Soteldo tem bastante. Ele também tem. Se você pegar os vídeos dele jogando no Milionários, tudo bem que aqueles skills em highlights, né? Mas se você pegar, você consegue ver aquele drible curto que ajuda a quebrar uma defesa, né? E eu acho que uma combinação de Daniel Ruiz e Lucas Lima ia ser bem interessante. O Lucas Lima ele é mais enganche, né? Igual a gente fala, que é aquele meia que arma mais. O Daniel Ruiz arma também, mas não tanto. Ele atua de uma outra forma, né? Um jeito diferente, né? Que também é necessário. Então, se a gente conseguir juntar esses dois meias, vai ser uma boa arma pra gente, né? E aí depois voltando os outros jogadores de mais qualidade lá na frente, né? Lucas Braga, Mendonça, Soteldo, tende a melhorar, né? Tende a melhorar. A gente fala muito do ataque do Santos, mas também a gente tem que considerar que, claro, não justifica péssimo paulista, mas a gente tem que considerar que jogar com o Lucas Barbosa também é difícil, se você tem outros atacantes muito melhores que eles no elenco e que estão todos machucados, né? Estão todos machucados e aí a gente tem que esperar o tempo para voltar. O Soteldo, que acho que vai voltar só em maio, né? Mas a gente espera que o Lucas Braga volte antes, o Mendonça volte antes. O Ângelo já está disponível, né? O Ângelo foi reserva contra o Blooming. Eu acho que o Ângelo, se eu fosse técnico, escalaria o Ângelo, né? No lugar do Lucas Barbosa. Eu acho que tem muito mais potencial. Mas eu acho que o Odair, pensando na recomposição, né? No momento defensivo, talvez prefira o Lucas Barbosa, né? Tem até uma aspas, que não é do Odair, né? Que é do Lisca, né? Na época, falando que o Ângelo precisava de cultura tática e tal. Eu não estou dizendo que o Lisca tá certo, não é isso, né? Mas eu acho que o Odair pensa a mesma coisa, né? Eu acho que o Odair deve pensar o mesmo, por isso deve optar pelo Lucas Barbosa. Porque ofensivamente eu acho que não tem nem comparação, né? Os dois não tem nem comparação. O jogo vai passar no Premiere, no Sport TV, né? A gente vai ter a chance aí de acompanhar bem, não vai ser aquele jogo escondido em streams, com todo respeito aí às empresas de streaming, mas vai ser um jogo que vai passar na televisão, onde a gente já está ambientado, né? Já está acostumado a ver o Santos, sem precisar acessar outros serviços, né? Só de passar na TV, no Sport TV, no Premiere já ajuda bastante. E aí agora a gente vai, falando em assistir o jogo, a gente já vai pincelar aí sobre o preço dos ingressos de novo, né? Eu já tinha deixado no último vídeo, a gente vai falar aqui de novo rapidinho, né? R$160, né, cara? R$160 é difícil. Um jogo de terceira fase de Copa do Brasil, não é nem oitavas, né? Não é nem quartas, mas é um jogo de terceira fase. Eu acho que tinha tudo para ser mais barato o jogo, o preço do ingresso está muito elevado. É difícil para quem vai
quem sai de São Paulo, quem sai de outros lugares para viajar, para ver o time jogar. Eu admiro quem está indo, conheço pessoas que estão indo, mas é complicado. Se você colocar no papel esse gasto todo, fica bem salgado, né? O preço. A gente espera que um dia venha alguém que regulamente isso, que coloque um limite nisso, porque os clubes estão perdendo cada vez mais a noção do quanto cobrar para visitante, até para o próprio torcedor, mas principalmente para o visitante que precisa viajar, se hospedar às vezes, precisa de outras coisas, né? Se alimentar, né? Pagar a passagem, precisa de outras coisas que, além dos 200, dos 160, dos 150 reais do ingresso. Então é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis.